Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai continuar criando o nosso aplicativo buscador de CEP utilizando o React Native. Na aula passada a gente criou o layout principal da nossa aplicação. A gente colocou a top app bar, colocamos as caixas de texto, o botão de buscar. Agora a gente vai trabalhar na parte do back-end, a gente vai consumir uma API de CEP e trazer o endereço completo do usuário baseado no CEP que ele está digitando nessa caixa de texto. Então vamos supor que o usuário coloque um CEP aqui, o CEP da sua região, e ele vai conseguir buscar automaticamente o logradouro, o bairro onde ele mora, a cidade e o estado. E a gente vai conseguir fazer isso de forma dinâmica, através de uma API de CEP. Nessa aula eu vou te mostrar qual que é a API e a gente vai aprender a consumir dados de uma API utilizando a biblioteca do React Native, o Axios. Então fica comigo até o final do vídeo, já deixa o like nesse vídeo para fortalecer e se você ainda não é inscrito, se inscreve para você não perder os próximos vídeos que eu posto aqui no canal, você não pode perder. Então vamos lá pessoal, o primeiro passo aqui é a gente acessar o nosso navegador de internet e a gente vai acessar aqui a API de CEP. Então você vai digitar aí via CEP. Essa daqui é a API de CEP, via CEP. Você vai acessar o site oficial, que é viacep.com.br. Esse web service é totalmente gratuito, você pode utilizar em qualquer projeto. É uma API de CEP brasileira. A gente vai clicar aqui, via CEP, e a gente vai acessar a documentação oficial da API de CEP, que é via CEP. Consulte CEPs de todo o Brasil. Então tá aqui, procurando um web service gratuito e de alto desempenho para consultar códigos de endereçamento postal, CEP do Brasil, utilize nosso serviço, melhore a qualidade de suas aplicações web e colabore para manter esta base de dados atualizada. Então é uma API totalmente gratuita, você pode utilizar no mobile, no web, em qualquer lugar. E essa daqui é o URL de base. A gente vai acessar viacep.com.br/ws e aqui a gente vai ter o CEP que o usuário vai mandar para a API e ele vai retornar um JSON. Então esse aqui é o JSON que a API vai retornar para a gente. Esse JSON pode retornar o logradouro, o complemento, o bairro, a localidade, que nesse caso seria a cidade, o UF, que é o estado. Eu posso retornar dessa API também para minha aplicação o IBGE, GIA, DDD, CFI, caso eu queira buscar esses dados da API. Nesse caso, na nossa aplicação, eu quero buscar o logradouro, o bairro, a localidade, seria a cidade, né? E o estado. Mas se você quiser buscar esses outros campos aqui, você pode também. Vamos acessar o nosso projeto e agora a gente vai precisar instalar o Axios para a gente poder fazer a comunicação com a internet, né? Para a gente poder consumir dados dessa API de CEP. Então vamos lá pessoal, vamos instalar a biblioteca do Axios, que é o cliente HTTP, para a gente poder fazer a comunicação com a web, fazer requisições HTTP. Então a gente está aqui com o terminal aberto, nós podemos fechar aqui o Node, a gente vai instalar a biblioteca do Axios. Então vou fechar esse terminal aqui, eu vou abrir novamente um novo terminal. Eu vou colocar esse comando aqui, npm install Axios. A gente vai instalar a biblioteca do Axios. Vou pressionar o Enter. Vamos aguardar a instalação do Axios. Instalação realizada com sucesso. Já foi criado aqui, um package.json. A gente consegue ver aqui as dependências do Node que foram instaladas. Feito isso, nesse mesmo terminal, eu vou executar novamente npx React Native Run Android. Vamos atualizar aqui, abrir o Node novamente, atualizar a nossa aplicação e vamos continuar o desenvolvimento do nosso app. Uma outra coisa que eu quero fazer aqui, pessoal, antes de começar a fazer a configuração, eu quero colocar um padding aqui no CEP e um padding aqui no estado, para a gente poder ter um espaçamento interno. No text input do CEP, eu vou definir aqui um padding de, acho que foi 15 dps que a gente colocou, né? Então vou colocar 15 dps e aqui no estado eu também vou colocar um padding. Aqui no UF aqui, eu vou colocar um padding de 15 dps. Beleza, e eu vou aumentar um pouquinho mais o tamanho dessa caixa aqui. Eu vou aumentar para 100 dps. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a configurar a nossa API. Aqui no projeto, eu vou clicar com o botão direito aqui, e eu vou criar uma nova pasta, um new folder, que eu vou chamar de src.
Vou pressionar o Enter. Já temos aqui o nosso SRC. Vou clicar em cima do SRC, botão direito. Vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de Services. E dentro da pasta Services, vou clicar com o botão direito. Eu vou criar um novo arquivo JavaScript que eu vou chamar de api.js. Feito isso, vamos começar a configurar a nossa API. Eu vou importar o Axios. Então vou colocar aqui Axios from. Eu vou importar a biblioteca do Axios que eu acabei de fazer a instalação. E aqui eu vou criar uma constante que eu vou chamar de API. Essa API vai receber o Axios.create. Vou abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves. E aqui dentro eu vou passar essa propriedade aqui, ó, base URL do Axios. A gente precisa passar a URL de base da nossa API. Vou voltar aqui na API via CEP. Qual é a URL da nossa API? Bom, a URL é essa daqui, ó, viacep.com.br ws. Aqui vai ficar o CEP que o usuário vai digitar. A gente precisa mandar esse CEP para a API para ela retornar os dados do servidor, né? Como o logradouro, o complemento, o bairro e assim por diante. Então eu vou pegar essa URL aqui, vou dar um Ctrl C, eu vou colocar aqui um comentário, né? Ctrl V. Precisa ter aqui o https //. Então vai ficar dessa forma aqui. Essa daqui é a minha URL completa, mas eu preciso passar aqui para o base URL a URL de base, ou seja, somente uma parte da minha URL, que nesse caso é a URL principal. A URL principal sempre vai ser o nome do site, né? A api.com.br/. Então nesse caso, essa daqui é a URL de base. No nosso caso aqui vai até o WS, então eu preciso passar aqui HTTPS até o WS. Vou dar um Ctrl C e eu vou colar aqui https viacep.com.br/ws. Essa daqui é a URL de base. E aqui eu preciso exportar esse arquivo para mim conseguir utilizar em qualquer outra tela. Então vou colocar aqui export default API. Agora eu vou vir aqui em app.tsx e eu preciso importar esse arquivo de API para me poder utilizar na minha tela. Então eu preciso importar aqui, eu preciso passar o caminho, então eu vou dar um import. Eu vou chamar aqui de API from. Eu preciso passar o caminho, então ponto barra tá dentro de src barra services, dentro da pasta services barra API. Então agora eu já consigo capturar a minha API. Feito isso, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso criar uma função que vai fazer tudo isso para mim. Quando eu clicar no botão de buscar, a gente vai passar o CEP que o usuário digitou, a gente vai mandar para a API retornar os dados do servidor. Nesse caso, para retornar o logradouro, o bairro, a cidade e o estado. Só que a primeira validação que eu quero fazer é o seguinte, se eu clicar no botão de buscar sem preencher nada, eu quero que mostre uma alert dialog, ou seja, uma caixa de alerta mostrando uma mensagem de erro, que eu preciso digitar o CEP ou o CEP inválido. Então eu quero verificar os campos vazio primeiramente. Eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar de buscar CEP. E dentro dessa função eu vou fazer a seguinte validação. Se o CEP, então vou passar aqui o CEP que o usuário vai estar digitando. Se o CEP estiver vazio, então se eu não colocar nada aqui no CEP, se o CEP estiver vazio, a gente vai mostrar uma caixa de alerta dizendo que o CEP é inválido ou preencha o campo de CEP. Enfim, você pode colocar o que você quiser. Eu vou importar aqui do React Native o componente alert. Então vou colocar aqui alert. E eu vou passar para cá, alert.alert, e aqui eu posso passar uma mensagem, por exemplo, CEP inválido. E aqui eu posso colocar o setCEP como vazio novamente. Se não, aí a gente vai de fato buscar esses dados na API. Esse método aqui não está sendo utilizado em lugar nenhum, a gente vai utilizar no clique do botão. Precisamos colocar um evento de clique nesse botão de buscar. Quando eu clico aqui, ele não escuta eventos de clique. Então aqui no meu Touchable Opacity, que é o meu botão, aqui na frente eu vou definir a propriedade aqui chamada de onPress. Ou seja, quando eu pressionar esse botão de buscar, ele vai chamar o método buscar CEP e ele vai fazer toda essa verificação. Então aqui dentro eu vou chamar o meu método buscar CEP. Beleza, vamos lá. Vou clicar em buscar CEP
inválido, porque eu não digitei nada, tá vendo? Se o CEP estiver vazio, vai mostrar esse alert, CEP inválido. Não digitei nada, CEP inválido. Se eu digitar, não vai aparecer, tá vendo? Não vai aparecer mais aquela caixa de alerta. Dessa forma, a gente verificou os campos vazios. Aqui na parte de baixo, a gente vai começar a trabalhar com a nossa API. Então a gente já tem a API aqui, nós já estamos pegando o arquivo de API e a gente vai começar a trabalhar com ela. Como a gente está buscando esses dados do servidor, essa função ela não pode ser uma função normal, precisa ser uma função assíncrona. Esses dados eles vão ser assíncronos. Então aqui eu vou passar aqui na frente da função async, querendo dizer aqui que essa função vai ser assíncrona. E aqui eu vou definir um try catch, para me definir aqui uma segurança nesses dados. Sempre que quando você for trabalhar com um servidor, recuperar dados de uma API ou de um banco de dados, sempre que possível, utilize um try catch para você garantir esses dados aí. Então vou colocar aqui catch, aqui eu vou definir error. E se você quiser, você pode definir um log aqui, mas nesse caso eu vou colocar aqui um console.log e aqui eu vou definir, por exemplo, erro. Eu posso concatenar com error aqui. E aqui dentro do try, eu vou começar a trabalhar na minha API. Então aqui eu vou criar uma constante que eu vou chamar de response, que basicamente vai ser a resposta do nosso servidor, a resposta da API via CEP. A gente precisa passar aqui o await. Esse await significa esperar, né? Quer dizer que ele vai esperar a resposta do nosso servidor. Quando ele tiver a resposta, ele vai passar para essa variável response. Então a gente precisa passar o await. A gente vai pegar a nossa API, que a gente acabou de importar aqui, API, ponto. E eu vou estar utilizando o método get. Esse método get, ele vai buscar alguma informação do servidor. Ou seja, com esse método eu vou conseguir buscar todos os dados da nossa API, do nosso servidor. E quais são os dados? Eu quero buscar o logradouro, o bairro, a cidade e o estado. Porém, para me buscar esses dados, eu preciso passar o CEP para minha API. A minha API precisa receber o CEP, certo? Precisa receber o CEP para poder nos mandar os dados desse usuário. Então é aqui que eu vou passar a URL final. Aqui eu passei a base URL, agora eu preciso passar o restante da minha URL. O CEP, preciso passar o CEP para a API e retornar um JSON. Então eu vou abrir aspas duplas. Nesse caso eu tenho que colocar aqui o template string. Então eu vou colocar aqui, ó, template string. Passei o template string, eu preciso colocar aqui a URL final, né? Vou colocar aqui dentro. Aqui eu preciso passar o CEP. Então o CEP eu vou colocar aqui o cifrão, vou abrir e fechar chaves e aqui eu vou passar a minha variável CEP. Eu vou passar o CEP que eu estou digitando aqui. E a gente vai retornar um JSON no final. Feito isso, eu vou passar aqui o set logradouro. Eu vou passar um valor para o logradouro que vai vir através de response, vai vir através da resposta do servidor, ponto data, ponto logradouro. Eu quero recuperar o logradouro da minha API. Da onde veio esse logradouro aqui? Esse campo que eu estou recuperando é lá da minha API. Então eu estou recuperando o campo logradouro para mim conseguir obter o valor desse logradouro. Então nesse caso eu vou recuperar o logradouro do usuário. Eu vou passar agora o set bairro response.data.bairro. Então agora eu vou recuperar esse campo bairro aqui do meu JSON e eu vou recuperar o bairro do usuário. Eu vou passar aqui para o set bairro. Então ele começa vazio o bairro e agora eu vou passar um valor para o bairro através da resposta do servidor. response.data.bairro. Automaticamente o bairro vai aparecer aqui. Eu vou fazer isso para todos, cidade e estado. Então eu vou passar aqui set localidade response.data.localidade set UF, vou passar o estado, vou recuperar através do response.data.uf. Dessa forma aqui a gente já consegue recuperar os dados do servidor. Vamos fazer um teste? Então vamos lá. Eu preciso novamente aqui abrir o terminal. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Vamos rodar o nosso aplicativo e a gente já vai fazer o teste em tempo real. Então vamos lá.
Se eu não digitar nada, clicar em buscar, CEP inválido. Vou colocar um CEP válido aqui. Então, nesse caso, eu vou colocar o da Avenida Paulista, 013 10 904. Acabei de colocar um CEP. Vou clicar aqui em buscar. E automaticamente ele acessou o nosso método buscar CEP e ele buscou esses dados da nossa API. E ele vai trazer aqui pra gente, ó, Avenida Paulista, bairro Bela Vista, cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Vou colocar outro CEP aqui, vou colocar o CEP do Rio de Janeiro, 220411011. Vou clicar aqui em buscar e já vai mostrar aqui, ó, Logradouro, Rua Santa Clara, Copacabana, Rio de Janeiro, estado RJ. Então, basicamente, a gente vai ter aqui todos os estados começando como vazio. Nós vamos digitar nessa caixa de texto o CEP. Então, cadê o CEP aqui, ó? Tá aqui, ó, CEP. A gente vai digitar o CEP. Então, aqui tá vazio. A gente vai digitar o CEP, vai atualizar o estado do CEP através do set CEP. Quando a gente clicar no botão de buscar, ele vai acessar o buscar CEP. Se o CEP tiver vazio, vai mostrar Alert Dialog. Se não, vai cair nesse try. A gente vai iniciar aqui a nossa API. Através do método GET, a gente vai buscar as informações da API de CEP e a gente vai mandar para o método GET aqui, para a rota final da nossa URL. A gente vai passar o CEP que o usuário digitou aqui, vai retornar um JSON e automaticamente, através da resposta do servidor, a gente vai atualizar cada estado dos nossos componentes. Então a gente vai passar o logradouro para o set logradouro, bairro para o set bairro, a localidade para o set localidade e o estado para o set UF. Automaticamente essas caixas de texto vão ter aqui os valores aparecendo, porque eu vou estar atualizando o estado de cada uma delas, certo? Então basicamente é isso, a gente aprendeu a criar essa aplicação, que é uma aplicação premium, uma aplicação muito interessante e profissional, uma funcionalidade real de mercado que você vai utilizar em muitas empresas, porque de fato essa daqui é uma API funcional, não é uma API genérica, é uma API que de fato vai ajudar muitos projetos. Então eu estou te passando algo extremamente premium aqui. Então gostaria muito que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal para ajudar aí o nosso canal e esse vídeo a ser ranqueado. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser aprender de verdade a criar aplicativos multiplataforma para Android e iOS utilizando o framework do Facebook React Native, eu vou deixar na descrição do vídeo o melhor treinamento de React Native, que é o Fábrica de Aplicativos. Nesse treinamento, você vai aprender do básico ao mais avançado a criar diversos aplicativos de ponta utilizando o React Native. Esse curso não é só de React Native. Lá você consegue aprender a linguagem JavaScript pura do zero, tanto a parte básica quanto a parte mais avançada. Você também vai aprender a criar websites utilizando a biblioteca do React.js e o Next.js também. E você também vai aprender a criar suas próprias APIs. Aqui nessa aula você aprendeu a consumir uma API que foi criada por algum desenvolvedor. Mas no curso você vai aprender a criar suas próprias APIs para você consumir nas suas aplicações. Então você vai aprender a criar suas próprias APIs, o seu próprio servidor, utilizando o Node.js, que também utiliza o JavaScript por debaixo dos panos. Então você vai aprender a trabalhar com Node, com React.js, com React Native, tudo do básico ao mais avançado. Aprofundado. São mais de 600 aulas, pessoal. Projetos reais, projetos muito bacanas, como projetos de pizzaria, barbearia, sistema de cadastro. Então são muitos projetos reais para você realmente treinar, sair do curso e começar a praticar os seus primeiros projetos, para conseguir o seu primeiro emprego aí como desenvolvedor multiplataforma. Então, se você quer se especializar nesse universo do JavaScript, se você quiser realmente se aprofundar, eu recomendo esse treinamento. Você vai aprender a stack completa de JavaScript. Recomendo fortemente esse treinamento, Fábrica de Aplicativos. Link oficial na descrição do vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!